Pessoal, vou mostrar para vocês aqui, ó, como eu faço a escolha da cobertura na hora da avaliação da lesão por eliminação, que é uma forma simples da gente entender e para quem está começando ajuda bastante, tá? Então vamos lá. Bati o olho na ferida. O que eu preciso observar e avaliar? O que essa ferida precisa? Nosso trabalho é criar um microclima para a lesão. Então a primeira coisa que a gente avalia é a umidade, depois o tecido, depois a infecção. Então toda ferida, independente de qual tipo de lesão, você vai fazer o gerenciamento da umidade, do tecido e da infecção. Começando pela umidade, essa lesão ela precisa ter o meio úmido. Precisa ter umidade aqui para que as células trabalhem, para que tenha vida e ao redor vai manter seco. Então, em relação à umidade, os produtos vai ajudar a gente a manter o leito úmido e a pele ao redor seca. Em relação ao tecido, se ela tiver necrose, precisa ser removida. Então, os produtos vão ajudar a gente a desbridar essa ferida. Em relação à infecção, os produtos que têm bactericida vão ajudar a gente a combater a infecção na lesão. É isso daí, esses 3 passos que a gente vai se preocupar. Tá? Então, por eliminação. Então, um exemplo aqui de uma lesão, para a gente fazer a escolha da cobertura por eliminação. Uma lesão exudativa, por exemplo, que está babando bastante, né? Tá toda molhada aqui, ó, quando a gente vai tirar o curativo, tá toda encharcada. Ela tem necrose, tem uma necrose aqui e ela tem infecção. Então, vamos lá. Quando eu bato o olho na lesão, a primeira coisa é a umidade, né? Claro, a gente vai avaliar a umidade. E aí, se a gente tem uma lesão exudativa, eu já elimino todos os produtos que vão dar umidade para a ferida. Então, se no meu armário, por exemplo, se eu tenho hidrogel, se eu tenho papaina, tenho AGE, se eu tenho hidrofibra, se eu tenho alginato, eu tenho espuma de poliuretano, por exemplo. Então, maravilha. Peguei minha ferida, ela está exudativa, tem necrose, tem infecção. E aí eu abro o armário, tem todos esses produtos. Eu vou começar pela umidade. Ela tá babando, tem umidade em excesso. Então o que eu vou fazer? Eu vou esquecer esse lado do armário aqui de produto que vai dar umidade para a ferida. Hidrogel, papaina, GE, eles vão dar umidade. Esses são absorventes, então é desses que eu preciso nesse caso. Que retém a umidade no produto e mantém o meio úmido aqui, mas preserva essa pele ao redor. Então eu preciso de um produto que absorva. Então seria aqui, por opção, a hidrofibra, o alginato ou o poliuretano. Então eu já elimino todos esses. Segundo passo, tecido. Essa lesão tem necrose, então eu preciso escolher um produto que vai me auxiliar, me ajudar no desbridamento. Então, por exemplo, o alginato me ajuda muito a desbridar a ferida. As hidrofibras, algumas delas têm uns ácidos, aí, uns componentes que vão potencializar o desbridamento. Então, nesse caso, ó, já cai por terra poliuretano. Então, no meu carrinho ficou hidrofibra e alginato. Passando para o terceiro passo, infecção. Terceiro passo que a gente avalia na lesão. Ela tem infecção? Tem infecção na nossa lesão. Ou seja, essa hidrofibra, ela vai ter que ter um bactericida. Certo? Porque a lesão tem infecção. Esse alginato, com bactericida também. A gente vai optar por um curativo absorvente, que ajude a gente no desbridamento e que ajude na infecção, que tem o bactericida. Se não tivesse infecção, se fosse uma lesão que não tivesse infecção, não teria necessidade de ter um bactericida. Então, bater o olho na ferida, você precisa criar um microclima para que o corpo trabalhe, fazendo o controle da umidade, mantendo o meio úmido, mantendo ela limpa, sem necrose e sem infecção. Por eliminação, você faz a escolha do produto de qualquer lesão. Vamos fazer a escolha agora de uma ferida com outras características. Tem a nossa lesão aqui. No armário a gente tem hidrogel, AGE, tem papaina,
tem sulfadiazina. Beleza. A gente tem também hidrofibra, tem alginato, tem poliuretano, tem hidrocoloide. Maravilha. Isso aqui que a gente tem no nosso armário. Nossa lesão, ela tá como? Tá seca. Ela tem necrose e ela tem infecção. Maravilha. Então aqui tá a nossa lesão, na hora de avaliar, na hora de tirar o curativo, grudou. Vamos supor que a gaze colou e aí, ou seja, tá faltando umidade nessa ferida. Então, pessoal, a gente já vai eliminar todo esse lado do nosso armário aqui, ó. Hidrofibra caiu por terra, alginato, poliuretano. O hidrocoloide, ele até dá um pouco de umidade para a lesão, mas tem que ter um pouco de umidade na ferida, então caiu por terra. Beleza? Por eliminação. Como tá seca, a gente vai precisar da umidade, então a gente vai só dar atenção agora, vai colocar no nosso carrinho os produtos que vão dar umidade para a lesão, que seria hidrocoloide, AGE, papaína e sulfa. Perfeito, todos esses estão no carrinho, então a gente já resolveu a umidade. Todos os produtos que vão dar umidade para a ferida porque ela tá seca. Resolvemos aqui. Tecido, ela tem necrose? Tem necrose. Vou colocar a necrose aqui na nossa lesão. Qual o produto aqui que vai ajudar a gente a fazer o desbridamento dessa ferida? A gente sabe que a papaína ajuda bastante, né? Então a gente poderia optar pela papaína. Só que também a gente sabe que em relação ao desbridamento, que é um assunto para outra aula, só de a gente manter o meio úmido, a necrose ela começa a absorver essa umidade, ela começa a amolecer, ela começa a se retirar e fica mais fácil para a gente desbridar. Ela vai amolecendo e fica fácil da gente fazer o procedimento, correto? Então, supostamente, todos esses produtos vão dar umidade e vão ajudar no desbridamento, tá? Então, eu vou manter todos eles, aqui é hidrogel, vou manter todos eles no carrinho ainda em relação ao tecido, tá? Então, em relação à umidade, esses aqui eu coloquei no carrinho. Em relação ao tecido, vou manter eles no carrinho, não eliminei nenhum ainda. Pulando para a infecção, fazendo controle da infecção, ela tem infecção, nossa ferida tem infecção. Então, quais desses produtos que vão ajudar no controle da infecção? O AGE, não tem bactericida, nosso produto agora precisa de bactericida, caiu por terra. Papaína não tem bactericida. Sulfa tem prata, correto? Então, a sulfa pode ser uma opção. O hidrogel, se ele tiver um bactericida, ele também vai ficar no carrinho. Se não tiver, cai. Então, deu para entender? Por eliminação. Se eu tivesse só esse hidrogel no meu armário, sem bactericida, ia cair. Ia ficar só a sulfa. Se tivesse um hidrogel com bactericida, com PHMB, por exemplo, ele ficaria no carrinho, eu optaria ou pelo hidrogel ou pela sulfa. Então, é dessa forma, por eliminação, que eu faço a escolha dos produtos. E independente do tipo de ferida, então bater o olho na lesão, UTI, você avalia a umidade, tecido, infecção, você vai trabalhar, vai fazer a escolha dos produtos para fazer o gerenciamento da umidade, do tecido e da infecção. E qualquer dúvida, é só chamar. E o que você precisa é isso, se aprofundar no gerenciamento da umidade, do tecido e da infecção.